Olá, pessoal! Vamos aqui trabalhar o descritor de número 14, aquele que vai distinguir um fato de uma opinião relativa a esse fato. Então, a nossa intenção com esse descritor é justamente localizar essas opiniões dentro das informações. Então, a gente vai mostrar aqui alguns exemplos de texto cuja intenção é essa. Para começarmos, nós temos aqui, novamente lembrando, descritor 14. Distinguir um fato de uma opinião relativa a esse fato. Muito bem. Princesa Nenúfar, elfa. Nasceu já bem pálida, de olhos claros e cabelos loiros quase brancos. Foi se tornando invisível já na infância e viveu o resto da vida num castelo mal assombrado com fantasmas amigos da família. Dizem que é muito bonita, mas é bem difícil de se saber se é verdade, certo? Então vamos lá. Essa questão diz assim: a opinião das pessoas sobre a princesa é a de que ela é muito bonita, é pálida de olhos claros, tem cabelo quase brancos ou vive num castelo. A opinião, eu quero saber qual é a opinião das pessoas sobre a princesa. Bom, então para a gente começar a questão, vamos lá. Primeiro, olha só uma coisa interessante. Na letra A diz que ela é muito bonita, nós temos aqui um adjetivo. Na letra B diz que ela é pálida, de olhos claros, nós temos aqui outro adjetivo. Vamos destacar os adjetivos. Na letra C ela diz que tem cabelos quase brancos. Então aqui nós temos mais uma descrição da menina, outro adjetivo, e também que ela vive num castelo. Não tem nenhum adjetivo nessa letra D. Mas cuidado, não vai ser a alternativa D. Veja que a pergunta é, vamos colocar aqui como primeira, a opinião das pessoas. Pessoal, veja que o descritor procura mostrar a diferença de um fato para uma opinião relacionada ao fato. Fato e opinião, como nós falamos agora há pouco, não são a mesma coisa. Então, o que é que vai acontecer nessa questão? Quando você analisa que ela vive no castelo, tem cabelos quase brancos, é pálida e é muito bonita, todas essas informações são trazidas dentro do texto. Porém, em apenas uma dessas alternativas, eu não tenho certeza do que está sendo dito. Lembre de que fato é algo que eu tenho certeza. Opinião é aquilo que é pessoal, é particular. A opinião ela é refutável, o fato não é. Então, quando a gente analisa que diz assim, dizem que ela é muito bonita, voltando ao texto, se necessário, sempre voltem ao texto. Olha só, é muito bonita, mas isso aqui é o que dizem. Dizem que é muito bonito e o próprio texto já facilita. É bem difícil de se saber se é verdade. Então, se eu não sei se é verdade, aquilo ainda não é um fato. Se eu não sei se é verdade, quem falou que essa menina é muito bonita está trazendo à tona apenas a opinião dela. Mas isso não é um fato consumado, não é algo irrefutável. Nesse caso aqui, podemos analisar como alternativa correta a letra A. Mas para que não haja dúvidas, veja que na letra B diz que ela é pálida de olhos claros. Nasceu já bem pálida. Então, aqui nós temos uma afirmação real. Nós temos um fato. Ter cabelos brancos é algo que ninguém discute. Então, aqui também nós temos um fato. E vive num castelo também é um fato. Então, as descrições são gerais, mas a decisão dela ser ou não bonita, aí já é outro critério, é um critério individual. Então, nós temos a letra A como alternativa correta na primeira questão, ok? Vamos aqui para a segunda, que diz assim: as enchentes de minha infância. Sim, nossa casa era muito bonita, verde, com uma tamareira junto à varanda. Mas eu invejava os que moravam do outro lado da rua, onde as casas dão fundos para o rio. Como a casa dos Martins, como a casa dos Leão, que depois foi dos Medeiros, depois de nossa tia, casa com varanda fresquinha dando para o rio. Quando começavam as chuvas, a gente ia toda manhã lá no quintal deles ver até onde chegava a enchente. As águas barrentas subiam primeiro até a altura da cerca dos fundos. Depois as bananeiras vinham subindo o quintal e entravam pelo porão. Mais de uma vez no meio da noite, o volume do rio cresceu tanto que a família defronte teve medo. Então, vínhamos todos dormir em nossa casa. Isso para nós era uma festa, aquela faina de arrumar camas nas salas, aquela intimidade improvisada e alegre. Parecia que as pessoas ficavam todas contentes, riam muito, como se fazia café e se tomava café tarde da noite. E às vezes o rio atravessava a rua, entrava pelo nosso porão, e me lembro que nós, os meninos, torcíamos para ele subir mais e mais. Sim, éramos a favor da enchente.
Ficávamos tristes de manhãzinha quando, mal saltando da cama, íamos correndo para ver que o rio baixara um palmo. Aquilo era uma traição, uma fraqueza do Itapemirim. Às vezes chegava alguém a cavalo, dizia que lá para cima do castelo tinha caído chuva muita, anunciava águas nas cabeceiras, então dormíamos sonhando que a enchente ia outra vez crescer. Queríamos sempre que aquela fosse a maior de todas as enchentes. Muito bem, temos aqui um texto do Rubem Braga, uma crônica de memórias, né? E nós temos a questão que diz o seguinte: a expressão que revela uma opinião sobre um fato, pessoal. Onde é que há uma revelação de uma opinião sobre um fato? Vinham todos dormir em nossa casa. Letra A, às vezes chegava alguém a cavalo. Letra B, e às vezes o rio atravessava a rua. Letra C, e se tomava café tarde da noite. Ou letra D, isso para nós era uma festa. Então vamos lembrar, fato é algo consumado. Fato é algo que não pode ser questionado. Fato é algo irrefutável. Opinião é algo pessoal, é algo meu, é minha maneira de encarar um fato. Ora, quando a gente analisa as 4 questões, gente, na letra D, você vai ter uma opinião em relação ao fato de a enchente passar por aquela casa. Isso para nós era uma festa. Veja que isso era uma festa para as crianças. As crianças queriam participar de uma enchente, queriam ver uma enchente. Os adultos, não. Então, essa festa é uma sensação apenas das crianças que estavam ali, das crianças que moravam naquele lugar. Veja que nas outras 3 questões, chegar alguém a cavalo às vezes é um fato. Todo mundo pode perceber isso aí. Às vezes o rio atravessava a rua. Quem é que vai duvidar disso? Ninguém. Se tomava café tarde da noite, todo mundo via que eles tomavam café. Mas aquilo ser uma festa... Pode ser uma festa para mim, pode ser um pesadelo para uma pessoa adulta, né? Ter a casa inundada por uma enchente. Então, alternativa D na segunda questão. Certo, pessoal? Vamos aqui para a terceira. Leia o texto para responder a questão abaixo. Cidadania, direito de ter direitos. Cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. É poder votar em quem quiser sem constrangimento. Há detalhes que parecem insignificantes, mas revelam estágios de cidadania. Respeitar o sinal vermelho no trânsito, não jogar papel na rua, não destruir telefones públicos. Por trás desse comportamento está a respeito à coisa pública, está o respeito à coisa pública. Foi uma conquista dura, muita gente lutou e morreu para que tivéssemos o direito de votar. Muito bem, aqui nós temos um texto de opinião. Esse aqui é um texto de opinião por natureza, certo? O trecho que indica uma opinião em relação à cidadania. Bom, nós temos uma definição de cidadania. Essa definição de cidadania é exemplificada na segunda oração. É poder votar em quem quiser sem constrangimento. Há detalhes que parecem insignificantes, ele diz na terceira linha, mas revelam estágios de cidadania. Ele vai dar exemplos de sinais de cidadania. E aqui ele diz que por trás desse comportamento está o respeito à coisa pública, dizendo que esse respeito à coisa pública foi uma conquista dura. E afirmando que foi uma conquista dura, isso que ele fala, ele defende com o fato, dizendo que muita gente lutou e morreu para que tivéssemos o direito de votar. Muito bem, onde é que nós temos uma opinião em relação à cidadania? É quando ele diz, é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la? Bom, nessa letra A, gente, percebam que é a definição de cidadania. O que é cidadania? É o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. Esse conceito de cidadania, essas palavras utilizadas, são palavras do autor. Mas as palavras do autor não são palavras irrefutáveis. Se você for a um dicionário, lá vai estar dizendo que é ser cidadão mais ou menos com as mesmas palavras do autor. O que é que você vai perceber aqui? Nessa questão, eu não posso confundir um fato de uma opinião, porque cada um tem uma maneira de definir uma palavra, no caso a palavra cidadania. Se eu pergunto a você o que é cidadania, você vai ter uma opinião muito similar do autor, embora você utilize palavras diferentes. Mas veja que fato é algo consumado, ou seja, cidadania realmente é o direito de se ter uma ideia e poder expressá-la. Cidadania é o direito de ser respeitado como cidadão. Então, há vários conceitos para a mesma coisa. Isso continua sendo um fato. Na letra B, é poder votar em quem quiser. Ora, alguém duvida que ser cidadão é poder votar em quem quiser? Não, porque isso significa liberdade ao voto.
Eu sou cidadão, eu escolho quem é o melhor para a minha cidade. Então, há aqui também nessa segunda definição, há um fato. Por mais que sejam as palavras de uma pessoa, as palavras não vão coincidir com as do outro, mas o que elas expressam, sim. Então, eu tenho fato. Letra C. Revelam estágios de cidadania. Ora, nessa letra C aqui, se a gente for pegar o texto, há detalhes que parecem significantes, mas esses detalhes revelam estágios de cidadania. Quais são os estágios de cidadania? Não jogar papel no chão é um estágio de cidadania. O sinal vermelho no trânsito é um estágio de cidadania. Então, nessa letra C, eu também tenho fatos que comprovam o que é a cidadania, o que é ser cidadão. Na letra D, ele diz que foi uma conquista dura. Olha só, gente, foi uma conquista dura. Por trás desse comportamento está o respeito à coisa pública. Esse respeito à coisa pública foi uma conquista dura. Por que ele diz que foi uma conquista dura? Porque muita gente lutou e morreu para que tivéssemos o direito de votar. Outras pessoas podem dizer, não, mas não foi uma conquista tão dura assim, era algo que já estava previsto. Não foi uma conquista tão dura assim, porque pode ser que essa pessoa desconheça a realidade do que aconteceu antes do cidadão ter direito ao voto. Então, aqui com esse adjetivo duro, árduo, duro, difícil de se conseguir, eu tenho aqui a expressão da subjetividade. Eu estou colocando nesse texto informativo uma opinião. Na verdade, o que eu vou chamar de opinião aqui é um traço de subjetividade. É um adjetivo que revela um aspecto emocional. A partir do instante em que eu coloco emoções em determinadas palavras do meu texto, eu estou saindo do ramo do fato e adentrando no ramo da emoção, da subjetividade. Portanto, eu estou partindo agora para uma opinião. Vamos marcar a alternativa correta, letra D. E ainda por cima, percebam que só a letra D nós temos um adjetivo, né? Esse adjetivo, vejam, está no sentido figurado. Uma boa dica. Vejam muito esse tipo de questão se o adjetivo está no sentido figurado ou não. Quando está no sentido figurado, eu estou partindo para uma linguagem metafórica. Linguagem metafórica está relacionada a sentimentos, a subjetividade. Muito bem. Vamos aqui para a questão de número 3. Lê o texto abaixo. Iracema. Muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Vocês devem conhecer esse texto, né? Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo de jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta. Banhava-se o corpo à sombra da oiticica, mais fresca do que o orvalho da noite. É o texto da obra Iracema, do romantismo brasileiro, de José de Alencar. Aqui o que vai interessar para a gente é o trecho que apresenta uma opinião. Novamente, a questão da opinião sobre Iracema. Letra A. Além daquela serra, nasceu Iracema. Ora, se alguém está me dizendo que nasceu Iracema além daquela serra, se o romancista está me dizendo isso, quem sou eu para duvidar desse romancista? Ele está me apresentando um fato. Ah, professor, mas é um fato fictício, porque o romance é algo fictício. A partir do instante que nós adentramos o gênero romance, eu vou tomar aquilo ali como um fato, no mínimo verossímil. Então, para mim, passa a ser um fato. Eu não posso questionar o autor de um texto, o criador de um texto, certo? Ela nasceu e pronto, nasceu além daquela serra. Letra B. O fato da Jati não era tão doce como o seu sorriso. Vamos ler as três. Ela repousava em um claro de floresta, banhava-se o corpo e a sombra da oiticica. Gente, vamos lá. Onde é que eu vou ter aqui uma opinião? Bom, quando a gente analisa a letra B, eu estou fazendo uma comparação com o sorriso da Iracema. O sorriso de Iracema era mais doce do que o favo da Jati, certo? O autor descreveu Iracema como uma índia belíssima. E nessa questão ele diz que ela tinha um sorriso muito mais doce que um favo de Jati, certo? É uma opinião do criador?
Sim, mas quando a gente analisa essa opinião do criador, nós vamos perceber que das 4 alternativas, é a única em que ele vai trazer uma linguagem figurada, uma linguagem poética, um traço de subjetividade no texto. E aqui eu quero que vocês percebam 2 coisas interessantes. A primeira é que eu vou ter um fato, aliás, eu vou ter uma opinião diferente de um fato a partir de adjetivos. Como esses adjetivos empregados no texto fazem com que aquele enunciado seja irrefutável. Quando acontecer esse procedimento, quando um acontecimento mostrar que aquele enunciado não pode ser desmentido, isso significa que eu estou diante de um fato. Quando aquele acontecimento pode expressar uma opinião pessoal de quem está falando, ou seja, outras pessoas não vão concordar com ele, isso significa que eu tenho uma opinião. Em outros textos, como esse que nós acabamos de analisar na questão 3 e também na questão 2, mas eu vou especificar aqui nessa última questão, nesse texto aqui nós temos um romance. Romances trazem para a gente trechos subjetivos. E aqui é outra característica interessante para diferenciar fato de opinião. Nesse texto, o que é que você percebe? Que quando ele diz que o sorriso da Iracema é muito mais doce do que o favo da Jati, ele está fazendo aqui, está colocando no texto traços da subjetividade para elevar a beleza de Iracema. Então, uma segunda maneira de você perceber uma opinião sobre um fato é a presença de linguagem figurada no trecho, que vai acontecer principalmente em textos literários. Quando você percebe traços de subjetividade, aquele trecho ali traz uma opinião e não um fato. Quando você pegar textos como, gêneros textuais como a notícia, por exemplo, a reportagem, a gente vai perceber nesses trechos aí adjetivos que vão ajudar a formarem enunciados de caráter refutável ou não. Se o que está sendo dito é individualizado, se o que está sendo dito não reflete a opinião de um todo, você tem ali uma opinião. Quando o que está sendo dito reflete a opinião geral, ou seja, não pode ser desmentido, você vai ter ali um fato, certo, pessoal? Voltando à questão, nós temos aqui uma opinião sobre um fato na alternativa de número 2, ou seja, a letra B, ok? Bom, gente, então por hoje é isso aí, até a próxima.